Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos 5, versículo 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas em Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro a perguntar: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu nela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Senhor, que o Senhor possa estar falando, continuando a falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa me usar como vaso nas tuas mãos, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, porque só o Senhor é digno, Pai. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Observando o texto de Atos 5, podemos notar, antes disso, o livro de Atos já começa a falar sobre a igreja, o início da igreja, a questão dos apóstolos, eles se reunindo para evangelizar, propagar o evangelho. E Pedro é uma figura marcante em Atos dos Apóstolos. Ele vai conduzir todos os discípulos a levarem o evangelho de Jesus Cristo. Nisso, a igreja já estava sendo perseguida pelo Império Romano. A igreja já estava sofrendo aí. Já começa a surgir toda a perseguição. E isso configura a figura de Saulo. Saulo já persegue a igreja de Cristo aí. E por que perseguia? Porque elas bendiziam, a igreja falava do amor de Cristo, que Cristo morreu pela igreja, que morreu para dar a sua vida para outras pessoas. E a igreja nesse período, a igreja primitiva, ela vivia em comunhão, ela vivia no partir do pão, ela vivia na cumplicidade, ela vivia na perseverança, no ensino do evangelho. Eles eram tomados de temor do Senhor. O que é temor? É não temer, não ter medo, e sim ser corajosos de levar avante, mesmo sendo perseguidos pelo Império Romano, mas eles estavam ali, constante, levando a palavra de Deus. E também uma característica da igreja primitiva era a generosidade e a misericórdia. Eles tinham compaixão, eles amavam as pessoas, eles vendiam o que eles tinham para dar comida aos necessitados. Ninguém passava fome,
Ninguém tinha necessidade junto aos apóstolos, porque eles exalavam o amor de Deus e isso incomodava o Império Romano. E nessa figura de Ananias, ele vendeu o que ele tinha, ele vendeu o seu campo para ofertar, só que ele ofertou de forma errada. Por quê? Se a gente vê no versículo 36 e 37, vai falar sobre Barnabé. Barnabé, que significa filho da exortação, filho da consolação, ele era um levita de Chipre. Então ele vende uma parte, ele vende o seu campo e ele dá todo para a igreja, para aqueles que passavam necessidade. Então eles entregam os discípulos para dividir com os necessitados. E isso levou com que a igreja louvasse ao Senhor pela atitude de Barnabé. E o que Ananias fez? Vendeu o seu campo, vendeu a parte que ele tinha, só que ele, entrou em acordo com a mulher dele, e eles só deram uma parte. E entregaram aos pés dos discípulos, dizendo que tinha entregado tudo. E aí, por isso que quando Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele revela o que estava oculto a Ananias, ligeiramente o Senhor toma a vida de Ananias, ele é exterminado, ele morre. Por quê? Simplesmente, irmãos e irmãs, porque Ananias, além de mentir ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor, ele é desonesto. Não é desonesto com os discípulos, ele não é desonesto com o povo, ele é desonesto com Deus. Ele achava que dando uma parte do valor e dizendo que estava dando ao Senhor, dizendo às pessoas que estava dando tudo ao Senhor, ele estaria fazendo algo como os outros estavam fazendo, mas ele tinha escondido uma parte, não é? Então ele não foi verdadeiro. E será que Deus foi cruel com Ananias? Claro que não. Deus foi justo. Sabe por que Deus agiu de justiça? Porque ele tinha que intervir naquela atitude de Ananias para não acabar com tudo que a igreja estava vivendo. A igreja estava vivendo desígnios maravilhosos, coisas do Espírito Santo que Deus estava promovendo na igreja para manifestar o poder de Deus e o amor um para com o outro, o zelo, o cuidado. E aí Deus tinha que fazer isso com Ananias para o povo temer que com Deus não se brincava, com Deus não dava para ser desonesto, com Deus não tinha metade, mentira. Com Deus é tudo. Deus quer prioridade, meu irmão. Deus quer de você, minha amada, prioridade. Como você está priorizando o seu tempo em casa? Como você está priorizando na sua casa o seu culto com sua família? Nós estamos priorizando o partir do pão, a compaixão para com o próximo. Lógico que não vamos sair por aí pela rua para estar falando com as pessoas, dividindo pão, não é conveniente, mas orando, se compadecendo, orando, ligando. Como está as irmãs? Vamos orar. Eu preciso conversar com a irmã. Como a irmã está? É se compadecer daqueles que estão sofrendo, chorando pelo ente querido. E também procurar ajudar de alguma forma quem está à frente, a liderança da igreja, o pastor. O que você pode ajudar durante essa pandemia? O que eu posso ajudar? A igreja primitiva tinha isso, ela zelava pelo amor. Então Ananias mentiu. Por isso que Deus matou Ananias, porque ele foi desonesto. Ananias se encheu de vaidade, porque se ele fizesse isso, a igreja, lógico, estava mentindo, não é? Ninguém sabia daquilo que ele tinha feito. Então Ananias fez o que os outros fizeram. Ele vendeu e deu tudo para os necessitados. Então ele iria receber os aplausos, os elogios. Então seu coração se encheu de vaidade, seu coração se encheu de vanglória, seu coração queria ser exaltado. Assim também com a sua mulher. E aí ele queria a aprovação do povo e esqueceu da aprovação de Deus. E aí, continuando o texto, quando Ananias
morre, não é? Aí entra, com 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Hoje, se fosse nos dias atuais, em 2, 5 minutos a gente já estava sabendo da notícia que ele tinha morrido, por conta do WhatsApp, redes sociais. Mas naquele tempo não tinha isso. Então, com 3 horas depois, chegou Safira e não sabia o que tinha acontecido com seu esposo. Então Pedro dirigiu a Safira, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Pedro, que Deus se revelou, e disse: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que à porta estão aqueles que sepultaram teu marido, e isso vai acontecer contigo. E na mesma hora, Safira também morreu, porque ela foi desonesta com o seu Senhor. E Ananias não precisava dar tudo, irmãos. Ananias e Safira não precisavam entregar tudo, porque a oferta, até hoje, é algo que você dá involuntariamente, é algo que você dá do seu coração. Então, eles tinham entrado de acordo com o Senhor. O Senhor vende por tanto. Então, tanto é do Senhor e tanto é nosso. E chegava nos pés dos discípulos. Pedro, quem fosse, olha, vendi tanto a terra e tanto estou dando para o Senhor, para suprir a necessidade do povo. E isso estava sendo honesto. Eles estavam falando a verdade. Mas eles quiseram fazer totalmente diferente. Eles desejaram se promover com a oferta. E Deus desmascarou eles perante toda a congregação, todas as pessoas. Por isso que fala que todos, quando ouviram a notícia desse acontecimento, tiveram grande temor. Eles temeram a mão poderosa de Deus e viram que Deus não se brinca. Deus deseja de nós a nossa honestidade. A nossa honestidade em tudo. No falar, no agir, no comprar, no dizimar, no ofertar. Com Deus a gente não pode se brincar. E não é preciso. Outra coisa, quando nós ajudamos alguém, quando nós oramos por alguém, quando nós promovemos alguma ação, não é preciso a gente estar 4 cantos. O que nós devemos fazer? Porque a glória não é nossa, a glória é para Deus. Então, até a Bíblia fala que quando você quiser clamar ao Senhor, orar, entre no seu quarto, tranque a porta e ore. Então, Deus gosta de discrição. O crente deve ser discreto. Porque a glória é do Senhor, a glória não é nossa. Se orarmos por alguém, a nossa devocional, a nossa vida espiritual não é promoção nossa. Tudo vem do Senhor e volta-se para Ele. É algo que a gente tem entre nós, é uma relação, intimidade. Isso compete a mim e a Deus. A minha devocional, a minha vida cristã compete a mim e a Deus. Agora é lógico, eu tenho que viver o que eu leio. Não que adianta ler, falar e não viver. Eu tenho que exalar o amor de Deus. E é isso que a minha vida cristã tem que demonstrar. Deus faz de maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. Se Ele não quisesse que Ananias e Safira morressem, Ele é Deus, a vontade dele é soberana, mas Ele queria mostrar para o povo que não poderia, Deus não poderia receber desonestidade. Ninguém poderia ser desonesto para com Ele. Deus quer que sejamos verdadeiramente consagrados a Ele, não por metade, mas todo. Somos meros servos do Senhor, meros servos. Servos é servir, é se colocar abaixo e não acima. Que devemos ter pelo Senhor obediência, respeito, integridade, honestidade. Devemos ter sede do Senhor.
A igreja primitiva, ela tinha sede de buscar o Senhor, ela tinha sede de aprender, ela tinha sede de levar a palavra do Evangelho, a palavra divina, a palavra que liberta, que salva, que cura. Quantos foram curados? Quantos os discípulos, após a ascensão de Jesus, manifestou a glória de Deus ali curando coxos, paralíticos, matando fome? Tudo isso é amor de Deus, irmãos. Tudo isso a igreja primitiva vivenciou. Ela estava agraciada, ela estava agradecida. Por isso que elas davam essas ofertas. Elas vendiam tudo que tinham para suprir a necessidade do povo. E aqui eu tenho uma esponja, uma bucha de prata. Podemos fazer muita coisa com a bucha de prata. Podemos lavar, muitas vezes, tem casos que podemos usar ela seca. Mas a utilidade dela é que ela fique encharcada de água. Encharcada para poder lavar. Ela é dura. Mas quando a água bate e ela fica cheia, ela se torna flexível. E ela se torna, a gente pode fazer, dobrar, lavar, o que a gente bem quiser. A mesma coisa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos a esponja. Enquanto Deus não entrar, nós estamos duros. Fazemos o que a gente quer. Mas depois que Ele entra, que o Espírito Santo, nós enchemos do Espírito Santo, da fonte de água viva, Ele nos molda, Ele nos flexiona, Ele faz o que quisermos. E nós somos cegos. Mas isso só acontece se tivermos um relacionamento espiritual, cristão com o nosso Senhor. Porque não adianta eu estar com a minha Bíblia fechada, não buscar o Senhor em oração, não louvar o nome do Senhor, não se compadecer com o irmão, não se compadecer com outra pessoa. Não adianta, você vai se tornar uma bucha dura. Mas o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser. E o Espírito Santo enche a nossa vida. Devemos buscar o Espírito, devemos viver com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. O que estamos fazendo durante essa pandemia? Só estamos cuidando dos nossos afazeres de casa, lavando, cozinhando, passando, cuidando do menino, cuidando do marido. E onde está o nosso tempo com o Senhor? Onde está a nossa intimidade, nosso crescimento espiritual? Vivemos aí no mundo das lives. A igreja tem lives. É um momento que estamos unidos, não fisicamente, mas do outro lado. Aproveite as lives. Tantos aqui se programam, oramos, buscando ao Senhor. Aproveitem. Vivam o Evangelho enquanto a gente pode viver. Tantos países estão precisando dessa palavra no tempo, porque muitos cristãos estão sendo perseguidos. E nós temos essa oportunidade. O que nós estamos fazendo durante essa pandemia? Não basta mandar mensagem no WhatsApp. Você tem que viver a mensagem do texto. A Bíblia. Você tem que se encher do Espírito Santo. Tudo é do Senhor. E tudo é para a glória do Senhor. Que possamos buscar a santidade, a honestidade. Que possamos ser honestos com o Senhor. Analise a sua vida. Assim como o Senhor, o Espírito Santo fez que analisasse a minha. Porque nós recebemos também a palavra. E analise o que você precisa crescer com o Senhor durante esse período. Porque quando a vida voltar normal, você vai dizer que não tem tempo. E eu não vou dizer que não tem tempo. Mas o Senhor está dando esse tempo para você viver o melhor do Senhor do seu lado.